É isso aí, Campus Party Portugal. Continuamos quase 10 horas da noite aqui no estúdio da Class Tech Experience em Portugal. Tudo caminhando bem. Quase finalizando o nosso segundo dia de Campus Party Portugal. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui conosco. E quem não doou ainda, corre lá no site, faz uma doação para o Médicos Sem Fronteiras, eles que são os nossos grandes heróis, que estão na ponta, cuidando dos nossos pacientes, as pessoas que estão enfrentando problemas aí na pandemia do Covid-19. Por favor, vão lá e façam as suas doações. Temos também uma área, a área do Job Factory. Quem tiver sem emprego ou querendo procurar uma recolocação no mercado, é só procurar no Job Factory. Tem uma série de vagas ali listadas à disposição. A OutSystem colocou lá bastante vagas também de programadores. E temos também a área do Call for Ideas, que eu já citei aqui no Papo com o Caíto, que vocês podem dar ideias de como a gente fazer o Reboot the World, como que nós vamos recomeçar o mundo no pós-pandemia, ok? E agora a gente vai dar seguimento aqui com mais 4 palestras. Meu amigo Cristóvão Monteiro, presidente executivo do Centro Estratégico de Inovação Territorial. Muito obrigado por poder estar com a gente, meu amigo Cristóvão, que tem nos ajudado aí a fazer parceria com universidades. Temos também o Ricardo Queiroz dos Santos, um nômade digital. Vamos saber o que é isso, saber um pouco nômade digital. O Hugo Gamboa também, que é professor assistente na Universidade Nova de Lisboa, que é nossa parceira. Um abraço para a professora Selma, minha parceira da Universidade Nova de Lisboa. E o Jaime Quezado, que é especialista em inovação e transformação digital. Então vamos lá para mais 4 palestras muito boas aqui na Campus Party Portugal Digital Edition. Bom, muito boa noite a todos. Antes de mais, permitam-me agradecer o convite para estar aqui presente. Portanto, é um convite que muito me honra e que aceitei desde logo, numa primeira instância, até pela envergadura deste evento, pelo histórico do próprio evento ao longo dos últimos anos, até porque traduz aqui muito aquilo que eu também tenho tentado transportar e conceitos que tenho tentado transportar para este universo das marcas territoriais, das cidades inteligentes e, no fundo, do desenvolvimento territorial. Bom, e no fundo, o que eu trago aqui hoje, e permitam-me, antes de mais, parabenizar a organização e parabenizar todos os envolvidos neste grande evento. E, no fundo, deixar também uma palavra de estímulo a quem nos está a ver e quem nos vai visualizar nos próximos dias, porque, no fundo, acho que é importante sermos, acima de tudo, inovadores, sermos audazes nesta temática da inovação. E vem muito também, vem muito é este também o ADN do Centro Estratégico de Inovação Territorial, uma organização que eu represento, de base científica e tecnológica, focada acima de tudo na estratégia e investigação na componente do desenvolvimento territorial. Bom, o meu nome é Cristóvão Monteiro e, de facto, nos últimos anos tenho coordenado e executado diversos projetos de investigação aplicada e consultoria estratégica em diversas cidades a nível nacional e internacional em matérias de criação de marcas territoriais, projetos de promoção territorial e smart cities. Bom, eu gostaria, antes de mais, de fazer aqui um paralelo e trazer-vos aqui numa viagem pela história também das marcas. Portanto, e desde a antiguidade, nas primeiras civilizações, que os artesãos, escultores e pintores tinham por hábito assinar as suas obras, os seus produtos, tudo aquilo que faziam e produziam. Isto muito cumprindo a necessidade básica de identificar produtos através de selos, siglas, símbolos,
e iniciou-se assim, desta forma, o processo padronizado de identificação, propriamente dito. E aconteceu isto não só nesta componente, mas também, por exemplo, no caso do gado e na identificação do gado. Portanto, uma vaca está aqui, outra vaca está ali. Como é que nós conseguimos, como é que na altura as pessoas conseguiam identificar de quem era o gado de quem? E foi para isso que também foram criadas as marcas, diretamente falando, que se aplicavam nos animais. E, no fundo, a criação das marcas vem e tem como origem este foco na identificação. Mas a verdade é que o mundo mudou e foi-se transformando ao longo destes últimos anos e que, no fundo, esta transformação orientada para a economia, para um Estado muito mais competitivo, levou-nos, de certa forma, a repensar as marcas de forma diferente. E, acima de tudo, torná-las um pouco mais desenvolvidas, no sentido em que, acima de tudo, ganharam um propósito, ganharam uma força maior e ganharam um significado muito maior para além daquele que era o inicial e de onde nasceu este conceito de marca, que no fundo traduzia aquilo que era a identificação somente de produtos ou serviços. Mas deixem-me fazer um paralelo e deixem-me fazer esta nota relativamente à história das marcas. A verdade é que as primeiras marcas a cruzarem maiores tensões geográficas foram, de facto, as marcas distintivas de reinos e governos. E isso mostra aqui a importância que, no fundo, o que falamos aqui, marcas territoriais, a importância que as marcas territoriais têm para a história das próprias marcas e para a história da humanidade, como é óbvio. Porque, acima de tudo, uma marca territorial, mais do que um símbolo, um logotipo, um conceito, é um agregado da história, da cultura, do património e, acima de tudo, a identificação das suas gentes e dos seus habitantes, portanto, e pessoas que usufruem do próprio território. E uma marca territorial traz em si desafios muito maiores daquilo que é uma marca meramente comercial. Portanto, e nessa perspectiva, acho que as marcas territoriais representam aqui um conceito muito maior, no sentido em que também têm o legado maior, porque uma marca territorial, e difícil é identificar alguma marca comercial que tenha maior história e que tenha mais longevidade do que uma marca territorial. Ou seja, hoje todos nós conseguimos criar marcas. A verdade é que a história, este legado histórico, não é fácil de se conquistar e não é fácil de se identificar uma marca. E nessa perspectiva, eu acho que é importante, quando definimos uma marca territorial, num universo cada vez mais globalizado, em que assistimos a uma constante competição entre marcas comerciais, entre territórios, cidades, regiões, países. Portanto, cada vez mais é fácil comunicar para o mundo e cada vez mais se comunica mais. Portanto, o que acontece é que hoje em dia é óbvio que é muito mais fácil comunicar, mas também com isso trouxe uma componente muito mais massiva e de difícil foco. E nesse aspecto é essencial, absolutamente essencial, que no fundo consigamos partir da premissa da diferenciação. E esta deve ser a base da construção de uma marca territorial. E o que é facto é que uma marca territorial é toda ela
pura diferenciação, até porque não existe nenhum território igual, em termos geográficos, históricos, e em termos de património material e imaterial, e que se manifesta muito na questão da economia. Portanto, e a verdade é que, de facto, a identidade de cada território é diferente, a sua história é diferente, e a sua cultura é diferente. Portanto, é importante, acima de tudo, perceber quais são os fatores de diferenciação que o território tem, como é que podemos ser capazes de sintetizar tudo isso e agregar quase que no corpo, na figura da marca, como é natural, e como depois faremos a comunicação dessa marca. Portanto, o valor da marca, é muitas vezes, faz-se muitas vezes o paralelo com o valor de uma relação, porque nós sentimos algo pelas marcas e isso é indiscutível. Até porque quando falamos em territórios, falamos num sentimento de pertença dos próprios habitantes, de quem habita e de quem, de certa forma, interage com o território. Acima de tudo, esse sentimento de pertença agrega um valor sentimental e emocional muito, muito grande. E é importante que sejamos capazes de perceber isso, ainda muito mais nesta ótica da globalização e da competitividade. Portanto, neste caso, e como percebemos, de facto, não é preciso, para isso acontecer, não é preciso mudar o território. Portanto, até porque facilmente percebemos que os ativos estão cá. Os nossos territórios sempre foram assim. Obviamente que existem mutações estratégicas e desenvolvimento, porque tem que acontecer, ainda bem que acontece, mas no fundo a maioria dos ativos que falámos, a questão da cultura, a identidade, a história, existe e nunca vai deixar de existir. E é isso que é importante frisar, que é, temos que perceber quais são os ativos do nosso território, perceber aquilo que são os fatores diferenciadores das nossas regiões, dos nossos países e, acima de tudo, saber comunicá-los e saber interagir e criar, de certa forma, alguma sinergia entre esses elementos e a captação de investimento, captação de pessoas e, acima de tudo, desenvolvimento do marketing territorial. E veja-se, não fugindo muito a Portugal, temos o caso da Nazaré, quando o Garrett McNamara surfou uma das maiores ondas de sempre ao largo da Nazaré, uma onda, naturalmente, com dimensões fora do comum e por aí, até porque nasce num fenómeno que é o Canhão da Nazaré, por aí ganhou um carácter diferenciador e distintivo a nível mundial. Portanto, e a verdade é que a onda da Nazaré sempre lá esteve. O Canhão da Nazaré sempre lá esteve. Mas nunca que se comunicou, nunca tivemos, de certa forma, ou sorte ou preocupação, de certa forma, em perceber que havia ali um ativo importante e um elemento diferenciador para comunicar. E quando fazemos comunicação e quando implementamos estratégias de marketing territorial, temos que ter em conta, acima de tudo, que fazemos de pessoas, mas para pessoas. Como falado, numa abordagem muito emocional e com um sentido muito único. E nesse aspecto, realço aqui que não serve de todo ter uma marca territorial quando o próprio território não está desenvolvido ou não aposta em políticas de desenvolvimento territorial. Portanto, é acima de tudo importante perceber que não serve captar e estruturar uma marca quando o território não corresponde a essa marca. Portanto, esse aspecto tem que estar de todo assegurado.
Isto numa abordagem holística de desenvolvimento territorial, que compõe uma série de vetores, uma série de outras componentes, mas que destaca aqui algumas que me parecem importantes, ainda para mais neste conceito de um mundo muito, muito volátil e que merece, acima de tudo, crescer com base, acima de tudo, na transformação digital, que percebemos com a pandemia que estamos a viver, percebemos a importância que a transformação digital tem para as pessoas, tem para os territórios, a questão da coesão social, que no fundo é uma temática de difícil resposta, mas que terá que nascer, acima de tudo, de cada território e cada município, cada entidade regional de desenvolvimento terá que estudar, porque, acima de tudo, a coesão social depende das políticas públicas implementadas no próprio território. Depois, a questão do território e da base identitária, que no fundo é a ponta basilar do desenvolvimento territorial, a promoção, inovação e criatividade, que tanto se fala nos dias de hoje, e parece que ainda não há um conceito bem definido para isto, mas acho que, acima de tudo, é preciso mudar, porque se não mudássemos era porque estávamos bem, e nós nunca estamos bem. Portanto, eu acho que há sempre espaço para evolução, portanto, é esse aspecto que é importante também ter em conta, e o fortalecimento e capacitação. Portanto, não estamos, nunca estamos suficientemente crescidos e fortes para parar. E esta abordagem indica-nos exatamente isso. Bom, e acima de tudo, uma estratégia de marca territorial tem que nascer, acima de tudo, tendo como base 3 pontos essenciais. O primeiro é uma estratégia integrada e consolidada, portanto, com os vários atores que devem compor esta estratégia. A criação de um sentido de pertença, que foi o aspecto que já referi. Portanto, quando falamos em territórios, falamos muito em pessoas, e os territórios são das pessoas, e devem ser geridos, devem ser desenvolvidos, tendo como base aquilo que é a orientação e a visão das pessoas para o próprio território. E depois, a constituição de uma arquitetura de marca global, e que seja e que consiga aglutinar uma série de pontos estratégicos que permitam este desenvolvimento, esta uniformização estratégica, este fio condutor, esta visão orientada para um propósito específico, portanto, e, acima de tudo, uma estratégia consolidada. E depois, permitam-me também referir que criar estratégias não basta. Portanto, acima de tudo, as estratégias têm que ter um vetor importante, que é estarem conectadas como um organismo de um ser vivo. E nós quase que podemos fazer um paralelo entre as marcas territoriais e as próprias pessoas, os seres vivos, portanto, e quase que numa ótica de envolver os sentidos. Portanto, nós temos a visão e as marcas territoriais têm que ter uma visão, têm que saber olhar ao seu redor e avaliar aquilo que são as preocupações das pessoas, aquilo que é a visão de quem habita nos territórios. Depois, a questão dos ouvidos, de ouvir o que é que as pessoas têm a dizer, ouvir o mercado, perceber tendências. Depois, a questão do falar e do comunicar com o público, comunicar com os atores estratégicos, comunicar com o mundo, no fundo, de forma estratégica. E depois, a questão do tato, de conseguirmos perceber efetivamente
que território é este, conseguimos avaliar onde é que estamos inseridos, quais são as principais bases deste território e, de certa forma, como é que podemos ser capazes de transformar aquela que é uma base territorial num enorme ativo de grande valor, que é uma marca territorial. Bom, e resta-me agradecer a quem esteve a assistir e, de certa forma, também parabenizar mais uma vez a organização pela ousadia de ter adaptado um próprio evento que se desejava um evento próximo, muito mais emocional, muito mais centrado naquilo que são as relações humanas, mas que, naturalmente, pelas razões que todos sabemos, não é possível, e eu acho que, acima de tudo, foi muito interessante a forma como conseguiram fazer essa adaptação, conseguiram lidar com uma problemática que, no fundo, acaba por também nos trazer outros sentidos. Portanto, a pandemia, obviamente, que nunca é boa, mas, acima de tudo, conseguiu, de certa forma, mudar alguns comportamentos que dificilmente eram alterados e dificilmente eram mudados por via de um estado normal de atividade da economia. Portanto, acima de tudo, acho que a pandemia também, e deixar esta nota, porque acho que é importante percebemos que a pandemia, no meio das desgraças que nos trouxe, e que não foram poucas, trouxe-nos também a oportunidade de mudar, trouxe-nos a oportunidade de olhar para o mundo, olhar para as coisas com as quais nos interagimos, com as quais interagimos no dia-a-dia, e, de certa forma, permitiram esta adaptação, permitiram esta mudança de comportamentos e que tão bem vem em boa hora para promover esta transformação mundial a vários níveis, seja na questão do trabalho, seja na questão estratégica, de comunicação, etc. Portanto, acho que, e complementando, acho que foi uma excelente iniciativa da parte da organização. Agradeço do fundo do meu coração o convite, portanto, e terminaria assim a minha exposição. Não sei se há alguma questão. Penso que não há questões, portanto termino assim a minha exposição. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e boa sorte para o resto das sessões e, acima de tudo, fiquem seguros e vamos criar marcas territoriais, vamos desenvolver territórios e vamos criar um mundo melhor. Obrigado a todos.
Aí, pessoal, estamos chegando aí próximo das 10h30 da noite aqui, já caminhando para o final do segundo dia aqui na Campus Party Portugal, direto do stand da Class Tech Experience aqui em Portugal. Muito legal aqui. Eu estou vendo muita palestra legal, muito conteúdo diversificado. Estou gostando muito disso, uma produção de alta qualidade. Agradecer a todo mundo, toda a equipe. Só lembrando que amanhã a gente vai fazer, no final, um grande encerramento, aproveitando para convidar todo mundo a participar desse grande encerramento da primeira edição digital da Campus Party em Portugal. Aproveitando para lembrar todo mundo também para ir lá no site, fazer doações aos Médicos Sem Fronteiras, os nossos grandes heróis que estão nos ajudando a enfrentar essa pandemia do Covid-19. E agora a gente vai vir com mais alguns conteúdos. A gente tem a Alice Cunha da Silva, que é engenheira nuclear, vem aí com uma palestra muito legal. A Elizabeth Chá, professora da Universidade Federal do RPE, eu não sei ao certo o que é, mas acho que é de Pernambuco. E teremos também o Gabriel Alves, engenheiro da computação, a Faculdade de Pernambuco, que tem um belo de um convênio com a Universidade do Porto também. E o João Figueiredo, que é Innovative Business Leader, ou seja, vem muitos bons conteúdos por aí. Fiquem com a gente aqui, muitas palestras, está finalizando ainda o dia, mas fiquem com a gente aqui nos canais, vamos curtir esses conteúdos de qualidade. Muito obrigado, vejo vocês daqui a pouco. Olá, boa noite a todos aí de Portugal. Aqui no Brasil são 6h30, aí já são 10h30. Eu queria muito agradecer a possibilidade de participar aqui, parabenizar toda a organização desse evento maravilhoso. Eu tive o privilégio de participar da Campus Party no passado presencialmente aqui no Brasil. E, né, no meio dessa situação que estamos vivendo, trazer esse conteúdo na forma digital é muito interessante. Então, parabéns a todos. Antes de começar, eu vou dividir aqui uma apresentação com vocês. Eu queria falar, né, quem sou eu um pouquinho. Eu sou engenheira nuclear, formada aqui no Brasil, e eu trabalho numa multinacional do setor, e sou conselheira da Associação Brasileira de Energia Nuclear, né, também. E aí, hoje eu queria conversar aqui um pouquinho sobre essa tecnologia que muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas têm dúvidas. Então, se quiserem enviar perguntas, eu gostaria de deixar um tempinho no final para poder responder suas perguntas. Deixa eu compartilhar aqui. A apresentação. Vamos lá. Então, eu vou falar da energia nuclear num contexto do futuro de energia limpa. Nós sabemos que estamos vivendo, né, numa situação onde há uma procura por energias limpas por conta da mudança climática, de diminuição da temperatura do planeta. Então, qual seria o papel da energia nuclear nesse futuro? Um relatório da Agência Internacional de Energia, que foi liberado em maio de 2019, falou que a energia nuclear, junto com as renováveis, junto com eficiência energética e outras tecnologias inovadoras, elas caminham junto para uma contribuição significativa para que a gente consiga alcançar essa energia sustentável, esses objetivos de energia sustentável e aumentar a segurança energética. Então, assim, as organizações internacionais já estão começando, tardiamente, mas estão começando a reconhecer o papel importante da energia nuclear nesse contexto de energia limpa. Mas eu queria, antes de voltar um pouquinho, antes de explicar sobre por que eu acredito que é um papel fundamental da energia nuclear nesse futuro de energia limpa, que eu queria voltar um pouco aos conceitos da energia nuclear e da radiação, só para a gente falar na mesma base. A radiação é natural. Os elementos radioativos, eles são encontrados na natureza, nas rochas, na água, nos sedimentos, são encontrados nos alimentos que nós consumimos. A banana, por exemplo, tem potássio. Potássio é um elemento radioativo, né? O potássio 41.
é encontrado a radiação cósmica. Então, quando nós estamos simplesmente caminhando do lado de fora, quando nós estamos jogando futebol, nós estamos recebendo radiação. Quando nós voamos, nós passamos de para uma camada diferente da Terra, que diminui a nossa proteção da radiação cósmica. Então, a gente recebe uma dose até maior de radiação quando estamos voando. Recebemos radiação em exames médicos, em diagnósticos e tratamentos de doenças. Então, a radiação é algo natural, que nós utilizamos para diferentes tecnologias, diferentes aplicações, para colaborar com a sociedade. E quais são essas aplicações? Além da geração de energia, a gente pode utilizar a energia nuclear para preservação de alimentos, para irradiação de alimentos. Na irradiação de alimentos, a gente pode irradiar esse alimento para eliminar bactérias e micro-organismos que causariam o amadurecimento dele acelerado e reduzir esse tempo. Ou seja, a gente consegue manter aquele alimento bom por mais tempo, e isso nos ajuda em diversos aspectos, principalmente no mundo que a gente vê que tem muito desperdício e ao mesmo tempo tem muita gente passando fome. A gente pode utilizar essa tecnologia para esterilização de equipamentos médicos, por exemplo, a seringa, as borrachas que são utilizadas nos hospitais, elas precisam ser esterilizadas. Irradiar esses equipamentos é uma das formas que a gente tem para esterilizar. Então, nós todos, de alguma forma, já utilizamos os benefícios dessa tecnologia. Outras coisas que utilizam a tecnologia nuclear, preservação de artes, de obras de artes, de restauração. Essa parte de preservação de obras de arte, restauração de obras de arte, também se utiliza da tecnologia nuclear. Ela pode ser utilizada na medicina, que é bem conhecida, que é uma das aplicações mais conhecidas na medicina nuclear, para tratamento de câncer, para diagnóstico de doenças. Na agricultura, ela pode ser utilizada também. Então, existe uma infinidade de aplicações que essa tecnologia ela é utilizada para o benefício da sociedade, inclusive para gerar energia. E aí, por que a energia nuclear? A energia nuclear é uma energia bem densa. Uma pastilha de urânio de 7 gramas gera tanta energia quanto 2 toneladas, quase 1 tonelada de carvão. E ocupa um espaço muito menor. Então, é uma energia muito densa, tem uma produção de energia muito grande em uma pequena quantidade do combustível. Além disso, durante esse processo de produção de energia, ela não produz nenhum gás de efeito estufa, não produz nenhum dióxido de carbono. Aqui eu botei um gráfico que mostra a comparação da produção do ciclo de vida de cada fonte de energia. E como vocês podem ver, produz até menos do que a própria solar e do que a hidrelétrica. Isso aqui leva em consideração todo o ciclo de vida da fonte energética. Mas a nuclear, durante o processo de geração lá dentro do reator, ela não produz nenhum CO2. Então, ela é uma energia limpa. Ela não depende de condições climáticas também para produzir energia, ou seja, não tem problema, está chovendo, não está sol, ela vai continuar produzindo energia. E precisa de pouco espaço físico. Ela pode, o espaço que uma fazenda eólica, uma usina eólica precisaria para produzir a mesma quantidade de energia que um reator nuclear produz, seria 360 vezes maior, em média. E na solar, no caso, cerca de 75 vezes. E pode ficar próximo aos centros de consumo. O que eu falo? O que isso significa? Né? Por exemplo, uma hidrelétrica no Brasil, por exemplo, fica muitas vezes, no geral, longe dessas grandes cidades. E a usina nuclear, ela pode ficar mais perto. E isso reduz custo de transmissão, reduz perdas na transmissão da energia. Porque a energia é produzida num local e tem que ser transmitida para chegar
nas casas, nas fábricas, no centro de consumo. Então, essa fonte pode ficar próximo a esses centros de consumo e, com isso, reduz essas perdas. E um alto fator de capacidade. E o que é o fator de capacidade? O fator de capacidade é uma comparação entre a energia produzida, real, e o máximo que ela poderia produzir. E o tempo total que está disponível aquilo. Então, por exemplo, a energia nuclear tem fatores de capacidade de 80% para cima, porque ela fica funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enquanto nós temos, em comparação com algumas fontes renováveis, um fator de capacidade de 30%, 40%. Então, essas características mostram como essa fonte é confiável, como ela tem várias vantagens e que ela contribui para esse futuro de energia limpa. A NASA fez alguns estudos sobre a relação da energia nuclear com a poluição e a mudança climática. Em 2013, eles publicaram um trabalho que demonstrou que se não houvesse geração de energia nuclear entre 1971 e 2009, cerca de 1,8 milhões de pessoas teriam morrido devido à poluição do ar, porque a poluição do ar causa doenças respiratórias, e o fato de termos utilizado energia nuclear no mundo durante esse período impediu essa média de mortes por esse motivo. Então, além dos usos dessa energia durante a medicina e outras aplicações que permitem com que vidas sejam salvas, na produção de energia, pelo fato de ser uma energia limpa, ela também está salvando essas vidas que essas pessoas poderiam desenvolver doenças. Um exemplo dessa aplicação é a China e a província de Ontário, no Canadá, que optaram por desenvolver a tecnologia nuclear nesses locais, não só como uma medida de produção de energia, mas como uma medida de saúde pública, para reduzir essa poluição do ar. E um exemplo da densidade dessa energia e de como ela pode ser utilizada para a solução para a mudança climática é o fato de, por exemplo, nos Estados Unidos, 20% da energia produzida lá é nuclear, mas esses 20% correspondem a 60% da energia limpa produzida no país. Então, é uma densidade muito grande. No mundo, hoje, nós temos cerca de 440 reatores em operação, reatores nucleares, e cerca de 55 em construção. Os Estados Unidos hoje é o país com o maior número de reatores e a maior produção de energia nuclear, e a França vem logo em seguida com mais de 70% da sua matriz energética nuclear. E muitas pessoas perguntam, mas não tem países desistindo, não tem países optando por sair dessa tecnologia? E aí eu coloquei uma listinha aqui dos diversos países que se utilizam dessa energia hoje. E mostrando que mais 55 reatores estão atualmente em construção e muitos mais estão sendo planejados. E aí eu quero falar um pouquinho sobre as novas tecnologias, porque eu sei que muita gente se preocupa em Fukushima, e Chernobyl, e os reatores antigos, e a tecnologia ultrapassada. A tecnologia nuclear está em constante desenvolvimento. Os reatores que a gente tem mais antigos hoje são da geração 2. E os que estão sendo implementados, construídos hoje, em geral, são da geração 3+. E o que significa isso? Eles são desenhos evolucionários que implementaram condições passivas de segurança nos seus designs. E o que seria condição passiva? É utilizar de elementos da natureza para uma segurança intrínseca. Então, por exemplo, a gravidade, se houvesse... Uma das coisas que aconteceu no caso de Fukushima foi a perda de eletricidade, né? Perda de o blackout da estação, e não tinha mais energia para realizar o desligamento do reator. Então, as novas gerações de reatores, se houver perda de energia, os sistemas de desligamento do reator caem por gravidade.
E isso faz com que não dependa do operador, da pessoa ali para iniciar esses processos, e traz uma segurança intrínseca a esses designs. Além disso, os designs revolucionários que estão em desenvolvimento também permitem redução do rejeito, e outros tipos de tecnologias, como a França faz, permitem reciclar os combustíveis utilizados. Então, a tecnologia nuclear não é uma coisa que ficou estagnada no passado, é uma coisa que está em constante desenvolvimento, e os novos reatores que estão sendo implementados ao redor do mundo se utilizam desses desenvolvimentos tecnológicos. A matriz energética do futuro, eu coloquei uma foto aqui, é uma matriz limpa. E como a gente consegue essa matriz limpa? Utilizando de energias limpas, e de todas as energias limpas. E a energia nuclear é parte dessa solução. Ela não exclui a utilização das renováveis, em hipótese alguma. Uma matriz, para ser confiável, ela precisa de diversos atores ali, né? Diversas fontes. Então, a combinação da nuclear com as renováveis permite trazer essa segurança para a matriz, porque as renováveis têm essa intermitência, mas elas precisam sim ser utilizadas na matriz de todos os países que têm a oportunidade de desenvolver. Então, quando você coloca nuclear ali com aquela densidade, com aquele fator de capacidade, com aquela confiabilidade dela, juntamente com as renováveis, você tem uma matriz robusta, segura, confiável e limpa, porque ela é também uma energia limpa. E eu queria abrir a oportunidade aqui, talvez, para responder algumas perguntas ou falar sobre alguns outros detalhes, como, por exemplo, há muitas perguntas sobre o rejeito do nuclear. Mas, com essa densidade energética, nós conseguimos colocar, por exemplo, a energia que eu utilizo em toda a minha vida. Se fosse toda gerada por nuclear, o rejeito dessa energia caberia numa latinha de Coca-Cola. O rejeito nuclear, ele é pequeno. De 60 anos de operação de usinas nos Estados Unidos, o rejeito caberia dentro de um campo de futebol. Então, ele é monitorável, ele é reduzido, ele é estourado, guardado em segurança. Então, e além disso, como eu já falei, existe a possibilidade de reciclar. A França faz bastante isso. Uma grande parte da energia produzida na França é de combustível nuclear reciclado, porque quando ele é tirado das usinas, ele ainda tem muita energia para produzir. Então, eles reciclam aquele combustível e colocam de novo para produzir. Nem todos os países optam por esse tipo de procedimento, mas é possível fazer também como a França faz. E como eu falei, a radiação é natural. Existe uma estação chamada Grand Central em Nova York, que ela é toda feita de granito. E o granito é um grande absorvedor de radiação, e ali ele emite muita radiação. E a radiação emitida naquela estação para os funcionários lá é maior do que o que os funcionários de uma usina nuclear recebem. E é uma estação de trem que todo mundo pega os trens ali para ir para cidades diferentes, para estados diferentes nos Estados Unidos, mas a gente olha muito para a usina nuclear ali. Então, assim, eu sei que é um assunto meio contraditório para muitas pessoas, por não ser algo que a gente costuma ver, é algo que muitas vezes vem na nossa mente com uma denotação negativa, mas a quantidade de benefícios que essa tecnologia traz para a sociedade não dá para contar nos dedos da mão. Eu trabalho no setor, atuo no setor e continuamente me surpreendo com todas as aplicações que essa tecnologia tem. E nesse futuro de energia limpa que nós estamos buscando, que nós estamos tentando, né, nessa corrida contra a mudança climática, contra o aumento da temperatura do mundo, nós precisamos nos utilizar de todas as nossas cartas na manga, que
permitem que a gente continue a crescer como sociedade, desenvolver novas tecnologias, crescer o desenvolvimento das pessoas, porque existe a associação de que a energia utilizada está associada ao índice de desenvolvimento humano. Então, os países com maiores índices de desenvolvimento humano têm uma utilização energética maior também. Então, a gente precisa que esse desenvolvimento chegue nos países que têm uma menor, né, uma necessidade maior, e isso demanda produção de eletricidade. E para produzir isso, nós precisamos de diferentes fontes de energia, mas se nós queremos um futuro descarbonizado, né, se a gente quer fazer uma transição para uma matriz descarbonizada mundial, nós precisamos utilizar todas as fontes energéticas que nos permitem alcançar esse futuro. E a energia nuclear é parte dessa pizza, porque são várias coisas que entram ali. Não é uma solução, não é uma fonte energética única que vai permitir que os países consigam ter uma matriz confiável e limpa. É a combinação dos melhores atores. E a nuclear faz parte um desses melhores atores, por conta de todas essas características que eu mostrei ali na apresentação, por conta dessa densidade, dessa confiabilidade da energia e por produzir uma energia limpa, por ser, em combinação com as renováveis, essa matriz é uma matriz confiável e limpa, porque depender exclusivamente de energias renováveis é complicado por conta dos fatores característicos dessas fontes. Então, assim, a combinação, o casamento dessas diferentes fontes é a solução perfeita. Então, aqui no Brasil, o Brasil ele é abençoado por ter bastante, né, possibilidade de produzir energias solar através da energia eólica, mas a gente precisa de uma base que seja, né, confiável, que a gente tenha como atender aquela demanda. E aí essa base, essa complementação, vem de fontes como a nuclear. Então, assim, eu queria deixar essa mensagem para vocês aqui, conversando com vocês sobre isso, sobre nessa migração para um futuro descarbonizado, num futuro de energia limpa, nós precisamos entender que a combinação da nuclear com as fontes renováveis é essencial para alcançar os objetivos de energia sustentável e de um futuro onde nós não vamos continuar causando tanto dano ao planeta com o aumento da temperatura. Muito obrigado. Mais uma vez eu queria agradecer à organização por essa oportunidade. Queria parabenizar também mais uma vez por esse evento, que tantas palestras interessantes, né, tanto conhecimento sendo dividido, e desejo a todas as outras palestras um ótimo evento para os próximos dias também, e muito obrigada.